Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim e vamos dar sequência aqui à nossa leitura, né? Toda semana a gente vem avançando aqui na leitura da nossa Bíblia Peshitta. Hoje a gente deve estar encerrando aqui o livro de Jeremias, ok? Então vamos em frente. Como vocês sabem, esse canal ele foi criado para falar sobre espiritualidade, sobre energia, vibração, busca do autoconhecimento. Então temos aqui no YouTube já mais de 400 vídeos com a leitura da Bíblia Peshitta, com a leitura do Livro dos Espíritos, com orações, várias orações, desde Salmos, Provérbios. Agora a gente está lendo o livro de Vinha de Luz. Temos também algumas práticas meditativas. Então explorem o canal aí, compartilhem, dê o seu joinha, se inscreva no canal, é gratuito. Então ajude a gente aí a fazer o canal crescer, né? Trazer engajamento para o canal. Temos também o canal no Instagram, que é o Conexões e Crenças, conexões.crenças, onde a gente faz diariamente uma leitura de uma oração, que é essas mesmas orações que depois a gente sobe aqui no YouTube. Mas dá uma checada lá no Instagram, faça parte também da comunidade, que é sempre importante para trazer mais engajamento para o canal, ok? Então é isso, vamos dar sequência aqui à nossa leitura, sem antes deixar de falar da Clima Digital, que é o nosso parceiro nesse projeto, é responsável pela parte técnica. Então, se vocês estão precisando de um parceiro no projeto digital, procure por eles no @Clima Digital ou no site climadigital.com.br. Certo? Vamos em frente, vamos lá, vamos para a leitura. Então vamos lá, capítulo 50 do livro de Jeremias. Profecia contra a Babilônia. Aqui na Bíblia é Bavel. Contra a Babilônia, palavra que Maria falou contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus por meio do profeta Jeremias. Proclamai entre as nações, anunciai e hasteai estandarte. Proclamai e não escondei, dizei: Babilônia foi capturada. Babel caiu. Marduk tem sido envergonhado, seus ídolos confundidos, e foram quebradas as suas imagens talhadas. Porque contra ela subiu uma nação do norte, fará da sua terra uma desolação e ficará despovoada. Tanto o homem como a besta fugirão e se irão. Naqueles dias e naquele tempo, declara Maria, virão os filhos de Israel, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, e buscarão a Maria seu Alá. Perguntarão pelos caminhos de Tserion, ou Sião, né? Com o seu rosto voltado para lá, dizendo: Vinde, unamo-nos a Maria com um pacto eterno, que não será esquecido. Meu povo tem sido como ovelhas extraviadas, seus pastores as fizeram se desviar, sobre os montes as dispersaram, andaram de monte a colina e esqueceram seu redil. Todo o que as encontrava as devorava, e seus adversários diziam: Não os perdoaremos por haver pecado contra Maria e contra a sua justa morada, embora Maria fosse a esperança de seus pais. Fugi do medo da Babilônia, saí da terra dos caldeus, sereis como cabritos machos diante dos rebanhos, porque eis que eu farei que despertem e subam contra a Babilônia uma multidão de grandes nações da terra do norte, que se alinharão contra ela e dali a capturarão. Suas flechas serão como de um hábil guerreiro que não regressa com as mãos vazias. A terra dos caldeus será para o despojo, e todos os que a despojem se saciarão, declara Maria. Porque se regozijarão e porque saltarão de júbilo os príncipes da minha herança, como novilhas cevadas se regozijarão, como carneiros dos rebanhos saltarão. Desconcertada está a vossa mãe, e envergonhada a que vos deu a luz. Eis que a última das nações será como um deserto ermo e seco. Devido à ira de Maria, não será habitada, antes toda ela estará desolada, e todo o que passe perto da Babilônia se assombrará e assobiará por todas as suas feridas. Colocai-vos em ordem de batalha contra a Babilônia, e disparai contra ela todos os que sabem entesar o arco. Não poupai as setas, pois ela pecou contra Maria. Gritai contra ela desde seus arredores.
ela já se rendeu, seus fundamentos caíram e os seus muros foram derrubados. Porquanto esta é a vingança de Mariá, vingai-vos dela como ela fez, assim fazei a ela. Destruí de Babel tanto o semeador como o que toma a foice ao tempo da cega. Devido à espada do opressor, retornará cada um ao seu povo e escapará cada um para a sua terra. Israel é uma ovelha desgarrada, os leões o afugentaram. Primeiro o devorou o rei da Síria, e este último, Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi mais cruel que ele. Por isso, assim diz Mariá dos exércitos, o Alahá de Israel: Eis que eu castigarei o rei da Babilônia e o seu país, como castiguei o rei da Síria. Farei que retorne ao seu rebanho e pastará no Carmelo, e em Matnim, na região montanhosa de Efraim, e em Gileade, e saciará sua alma. Naqueles dias e naquele tempo, declara Mariá dos exércitos, se buscará a iniquidade de Israel, mas não a achará, e o pecado de Judá, mas não será encontrado, porque perdoarei o remanescente deles que haja sobrevivido. Subi contra a terra rebelde, subi contra ela e contra seus habitantes. Desperte espada e extermínios, declara Mariá, e faze segundo o que eu te ordenei. Estrondo de guerra na terra e grande destruição. Como foi quebrado e capturado o poderoso de toda a terra. Como se converteu Babilônia, objeto de assombro entre as nações. Babilônia tropeçou e também tem sido capturada. Ignoraste que Mariá te fez oposição. Mariá abriu seu arsenal e tirou os instrumentos de sua ira, porque esta é a obra de Mariá, o Alahá dos exércitos na terra dos caldeus. Vinde contra ela desde seus arredores, abre suas portas, deixa-a como mulher desnuda, abraçai-a e nada lhe deixai. Devastai-a e que toda a sua descendência seja entregue à matança. Ai deles, porque chegou o seu dia, o tempo do seu castigo. Gritaria dos que escapam e dos que fogem da terra da Babilônia, para anunciar em Tserion a vingança de Mariá, nosso Alahá, e a vingança por seu tempo. Convocai multidões contra a Babilônia, disparai contra ela desde seus arredores. Todos os que sabem entesar o arco, e não lhe deixai nada. Pagai a ela conforme teu passado, e de acordo com o que fez, assim fazei a ela, porque foi insolente contra Mariá, contra o Santo de Israel. Portanto, seus jovens cairão no meio dela, e todos seus homens de guerra serão silenciados naquele dia. Eis que eu estou contra ti, ó insolente, declara Mariá, o Alahá dos exércitos, porque chegou o teu dia, o tempo de teu castigo. E o insolente tropeçará e cairá, e não haverá quem o levante. Porei fogo nas suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores. Assim diz Mariá dos exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá juntamente têm sido oprimidos. Todos os que os levaram cativos os retiveram, e se recusaram a soltá-los. Mas seu Redentor é poderoso. Mariá dos exércitos é seu nome, certamente ele defenderá por causa para trazer repouso à terra, mas se indignará contra todos os habitantes da terra. A espada vem contra os caldeus, declara Mariá, e contra todos os habitantes da Babilônia, contra seus príncipes e contra seus sábios. A espada vem contra seus adivinhos e serão submetidos à angústia. A espada vem contra seus homens valentes e serão conquistados. A espada vem contra seus cavalos, contra seus carros de guerra e contra todos os estrangeiros que se acham no meio dela, e serão como mulheres. A espada vem contra seus tesouros e serão despojados. A espada vem contra suas águas e secarão, porque é uma terra de imagens lavradas e ídolos, e dos ídolos se orgulham. Por isso se assentarão nela corujas uivadoras, também morarão nela os avestruzes. Jamais será habitada nem povoada por todas as gerações. E sucederá como a Sodoma e como a Gomorra, as quais Alahá destruiu com seus habitantes. Homem algum morará ali, nem habitará ali o filho de homem. Eis que um povo vem do norte, uma grande nação,
e desde os confins da terra muitos reis se levantarão. Estão armados com arcos e lanças, eles são cruéis e não têm compaixão. Seu estrondo é como o rugir do mar, e montam a cavalo. Estão separados, como guerreiros para a batalha contra ti, ó filha de Babilônia. O rei da Babilônia escutou notícias deles e suas mãos se debilitaram. Angústia se apoderou dele, e dores como mulher que está de parto. Eis que um subirá como leão da largura do Jordão contra o redil de Atã, porque no momento os farei fugir dele, mandarei jovens contra ela, porque quem é semelhante a mim? Ou quem se manterá contra mim? Ou quem é o pastor que prevalecerá diante de mim? Portanto, prestai atenção ao conselho que Maria determinou contra a Babilônia e ao plano que traçou contra a terra dos caldeus. Aos pequenos dos rebanhos se levantarão e desolarão seu redil. Por causa do estrondo pela captura da Babilônia, a terra estremeceu e sua lamentação se escutou entre as nações. Isso aí, Babilônia caiu. Capítulo 51. Devastação profetizada contra a Babilônia. Assim diz Maria, o Alahá dos exércitos: Eis que levanto contra a Babilônia e contra seus habitantes um de cruel coração e espírito destruidor. E eu enviarei contra a Babilônia saqueadores que a saquearão e pisarão sua terra. Os que a sitiem no dia mau se reunirão contra ela. Não descansará o que dispara com arco, nem o guerreiro se despojará de sua couraça. Não tereis piedade de seus jovens e destruir todo o seu exército. Cairão mortos na terra dos caldeus e os feridos nas suas ruas. Porque Israel e Judá não se tomaram viúvos do seu Alahá, de Maria dos exércitos, seu Alahá, ainda que sua terra se encheu de iniquidade diante do Santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia e salve cada um a sua vida. Não sejais devorados por seus pecados, porque é o tempo da vingança de Maria. Ele lhe pagará conforme suas obras. Cálice de ouro tem sido Babilônia na mão de Maria, com o qual embriagava a toda a terra com seu vinho, e todas as nações beberam e cambalearam. Babilônia caiu subitamente e foi quebrantada. Gemei por ela, trazer remédios para seus males talvez sare. Tentamos curar Babilônia, porém não foi curada. Abandonaram-na, e irá cada um para a sua terra, porque seu juízo chegou até os céus, e levou-se até as nuvens. Maria trouxe à luz nossa inocência. Vinde e contemos em Tzerion as obras de Maria, nosso Alahá. Reuni as aljavas e enchei-as de flechas. Maria despertou o espírito do rei da Média, pois seu plano contra a Babilônia é para destruí-la, porque esta é a vingança de Maria e a vingança por seu tempo. Hasteai bandeira contra os muros da Babilônia, colocai sentinela, afundai-a na água, pois Maria cumpriu o que determinara contra a Babilônia. Aqui habita perto de muitas águas, muitos são teus tesouros, teu fim chegou e tua ferida se agravou. Maria dos exércitos jurou por si mesma: Eu te encherei de homens como de gafanhotos, e gritarão contra ti, dizendo: Ea, Ea. Maria fez a terra com seu poder, estabeleceu o mundo com sua sabedoria, e estendeu os céus com sua inteligência. Ele produz o estrondo do tumulto das águas no céu. Faz subir as nuvens desde os confins da terra. Ele gera os relâmpagos para a chuva e tira os ventos dos seus depósitos. Insensato é todo homem entendido, e todo artífice se envergonhe das imagens que fez, porque é falsidade o que fundiu, pois elas não têm alento. Nada são obras insensatas, no momento quando forem castigadas perecerão. Não é como estas coisas a porção de Jacó, antes é aquele que criou tudo. Ele é sua porção e o cetro de sua herança. Maria dos exércitos é seu nome. Preparai as armas de guerra. Contigo dispersarei nações, contigo arrasarei reinos. Contigo dispersarei os cavalos e seus cavaleiros. Contigo dispersarei os carros de guerra e os que os conduzem. Contigo dispersarei homens e mulheres. Contigo dispersarei os anciãos e os jovens.
Contigo dispersarei os rapazes e as donzelas. Contigo dispersarei o pastor e seu rebanho. Contigo dispersarei o lavrador e sua junta. Contigo dispersarei os governantes e os príncipes. Retribuirei diante de vossos olhos a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia por todo o mal que fizeram em Sirion, declara Maria. Eis que eu estou contra ti, monte destruidor, porque destruíste toda a terra, declara Maria. Alçarei minha mão contra ti e te destruirei sobre a penha e te converterei em monte queimado. E não tomarão de ti pedra angular, nem pedra para fundamento, pois serás para a devastação permanente, declara Maria. Hasteei bandeira na terra e tocai trombeta entre as nações. Preparai as nações contra ela, proclamai contra ela aos reinos de Ararat, Mini e Askenaz. Decretai destruição contra ela e fazei subir cavalos como gafanhoto que se arrasta. Preparai as nações contra ela, o rei da Média, os seus nobres e todos os seus príncipes. A terra tremerá e ficará atônita, porque o propósito de Maria contra a Babilônia se cumpriu para desolar a terra da Babilônia, para que fique despovoada. Deixaram de lutar os valentes da Babilônia contra os habitantes de Misrote, pois se esgotou o seu vigor e se tornaram como mulheres. Suas lendas têm sido arrancadas e suas portas destroçadas. Um correio correrá ao encontro de outro correio, um emissário a outro emissário, para anunciar ao rei da Babilônia que sua cidade foi capturada por todos os que a sitiavam. Seus vaus também foram capturados, e queimaram seus juncos, e estão assombrados todos os seus valentes guerreiros. Porque assim diz Maria dos exércitos, o Alahá de Israel: a filha da Babilônia é como uma eira quando chega o tempo de ser pisada. Dentro de pouco tempo chegará o tempo de sua cega. Jerusalém disse: Nabucodonosor, rei da Babilônia, consumiu-me, saqueou-me, deixou-me com vaso vazio. Como dragão me devorou, encheu meu ventre das minhas delícias e me fez desviar. Meu despojo e minhas riquezas foram levados à Babilônia. Seja meu sangue contra os moradores da Caldeia, dirá Jerusalém. Por isso, assim diz Maria: eis que eu defenderei tua causa e executarei tua vingança. Secarei o lago da Babilônia e farei que se sequem seus mananciais. Babilônia se converterá em uma desolação, um covil de chacais. Será motivo de assombro e assobio, despovoada. Como leões rugirão e como filhotes de leões rosnarão. Como veneno prepararei sua bebida e os embriagarei. Serão quebrantados e dormirão um sono eterno e não despertarão, declara Maria. Eu os entregarei à matança como animais cevados, como carneiros e cabritos para o sacrifício. Como tem sido capturada Arsaces, a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia motivo de assombro entre as nações. O mar subiu contra a Babilônia e foi coberta por suas muitas ondas. Suas cidades se converteram em objeto de assombro, como terra erma e seca. Ninguém morará nelas, nem habitará nelas, filho de homem. Então castigarei Bel em Babilônia. Tirarei de sua boca seus bolos ofertados aos ídolos, e não mais lhe temerão. As nações e as largas muralhas da Babilônia cairão. Saí do meio dela, povo meu, e salve cada um a sua vida da ardente ira de Maria. Não seja que vosso coração desfaleça e se aterrorize por causa do rumor que se escutará na terra, pois o rumor chegará dentro de um ano, e depois de um ano outro rumor, e haverá violência na terra, e se levantará príncipe contra príncipe. Portanto, eis que vem dias, declara Maria, em que eu castigarei as imagens talhadas da Babilônia, e serão devastada toda a terra, e no meio dela cairão todos os seus mortos. Os céus e a terra e tudo que há neles se regozijarão por causa da Babilônia, porque do norte virão destruidores contra ela, declara Maria. Certamente por Babilônia cairão os mortos de Israel, tal como os mortos da Babilônia cairão em toda a terra. Vós que escapastes da espada, ide, e não vos detenhais. Recordai
de Mariá em um lugar distante, até que Jerusalém venha a vosso coração. Então dirá a casa de Israel: estamos muito envergonhados, porque temos escutado a afronta. A ignomínia cobriu nossos rostos, porque estrangeiros entraram no santuário de Mariá. Por isso, eis que vem dias, declara Mariá, em que castigarei a Babilônia e suas imagens talhadas, e seus mortos cairão por toda a terra. Ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que pusesse sua fortificação no alto, de minha parte virão destruidores contra ela, declara Mariá. Clamor de lamento desde da Babilônia, e grande destruição desde a terra dos caldeus. Porque Mariá despojou Babilônia e exterminará dela o homem e a besta. Sua voz é como um grande estrondo de muitas águas que fluem. Porque vem contra a Babilônia os destruidores. Seus valentes serão presos e seus arcos serão quebrados, porque Alahá de retribuição é Mariá. Ele lhes retribuirá por completo. Eu, pois, embriagarei a seus príncipes, a seus sábios, a seus nobres, a seus governantes e a seus guerreiros, e dormirão um sono eterno e não despertarão. Declara o rei, cujo nome é Mariá dos Exércitos. Assim diz Mariá dos Exércitos: as largas muralhas da Babilônia serão derrubadas por completo, e as suas altas portas se lhes prenderá fogo. Em vão trabalharão as nações, e os povos serão afligidos pelo fogo. Mensagem que mandou o profeta Jeremias a Shiriá, Bar-Neriá, Bar-Messiá, quando foi a Babilônia em Sedequia, rei de Judá, no 11º ano de seu reinado. Shiriá era chefe do acampamento. Jeremias escreveu num rolo toda a calamidade que sobreviria à Babilônia, todas essas palavras as quais foram escritas contra a Babilônia. Então disse Jeremias a Shiriá: quando entrares em Babilônia, lê e considere todas essas palavras. E dize: ó Mariá, tu falaste contra este lugar para destruí-lo, para que ninguém more nele, nem homem nem besta, pois chegará a ser uma desolação permanente. E ao concluir tua leitura deste rolo, prenda nele uma pedra e lance-o ao Eufrates. E dirás: assim cairá a Babilônia, e não se levantará da calamidade que eu trarei contra eles, e serão angustiados. Até aqui as palavras de Jeremias. Pesado, né? O que aconteceu com a Babilônia? O que aconteceu com a Babilônia? Caiu, né? Capítulo 52, Reinado de Sedequia e o exílio. Quando começou a reinar de Sedequia, tinha 21 anos e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Hantu, filha de Jeremias de Levna. Mas ele fez o que era mal na presença de Mariá, tal como fizeram Joaquim. Por estas coisas esteve a ira de Mariá contra Jerusalém e contra Judá, até os lançar de sua presença, e o rei Sedequia se rebelou contra Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sucedeu então, no 9º ano do seu reinado, no 10º mês, aos 10 dias do mês, que veio Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele e todo o seu exército contra Jerusalém, e acamparam contra ela, e construíram trincheiras ao seu redor. E a cidade permaneceu sitiada até o 10º ano do rei de Sedequia. Aos 9 dias do 5º mês, a fome na cidade se tornou mais severa, a tal ponto que não tinha alimento para o povo da terra. Então foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram e saíram da cidade de noite pelo caminho da porta que havia entre os muros, junto ao jardim do rei, pois os caldeus tinham a cidade sob cerco e foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e capturaram a Sedequia na campina de Jericó, e todo o seu exército se dispersou de seu lado. Havendo, pois, capturado o rei, levaram-no ao rei da Babilônia em Diblat, na terra de Hamat, onde ele lhe ditou sentença. Depois sacrificou o rei da Babilônia os filhos de Sedequia e os seus próprios olhos, e também matou todos os nobres de Judá em Diblat. Depois tirou os olhos de Sedequia e o atuou com cadeias, e o rei da Babilônia o levou para a Babilônia e o manteve na prisão até o dia da sua morte.
E no quinto mês, no 10º dia do mês, no 19º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, e se apresentou ao rei da Babilônia, em Jerusalém. E queimou o templo de Mariá, o palácio do rei de Judá, e todas as casas de Jerusalém, e ateou fogo a todas as mansões dos príncipes, e todas as hostes dos caldeus que estavam com o capitão da guarda demoliram todas as muralhas que rodeavam Jerusalém. Depois, Nebuzaraidã, capitão da guarda, deportou os mais pobres do povo, o resto do povo que ficara nas cidades, os que deserdaram para o rei da Babilônia e os demais do povo. Mas Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou alguns dos mais pobres do povo da terra para serem vinhateiros e lavradores. E os caldeus destroçaram as colunas de bronze, as bases e o lavatório de bronze que estavam no templo de Mariá, e tomaram todo o seu bronze e levaram para a Babilônia. Também levaram as panelas, os caldeirões, as tigelas, os borrifadores, as colheres e todos os utensílios de bronze com os quais ministravam. O capitão da guarda também levou os braseiros, os garfos, as panelas e as espivitadeiras, os candelabros, conchas, as taças de ouro e de prata, as 2 colunas de bronze, o grande lavatório e os 12 touros de bronze que estavam debaixo das bordas do grande lavatório que o rei Salomão, fizera para o templo de Mariá. O peso de bronze daqueles utensílios era incalculável. Quanto às 2 colunas, a altura de cada uma das colunas era de 18 côvados. Tinham um cordão de 12 côvados de circunferência, na espessura era de 4 dedos e eram ocas. E havia sobre ela um capitel de bronze. A altura de cada capitel era de 5 côvados, com uma malha e romãs sobre o capitel, rodeando-o, e tudo era de bronze. A outra coluna e as romãs eram como estas. Havia 96 romãs, no total somavam 100 romãs em cima da malha ao redor. Depois o capitão da guarda tomou Shiriá, o sacerdote principal, a Sedaniá, o segundo sacerdote imposto, e a 3 guardas da porta. Também tomou da cidade um oficial que se achava a encargo dos homens de guerra, 7 varões distintos que cuidavam do rei e que estavam na cidade, o escriba, o comandante do exército do povo da terra, e 60 varões do povo da terra que restaram no interior da cidade. Nebuzaradã, capitão da guarda, os tomou e os levou a Diblat perante o rei da Babilônia, na terra de Ramat. Depois o rei da Babilônia os feriu e os matou em Diblat, na terra de Ramat. Assim Judá foi levada ao exílio distante de sua terra. No 7º ano de seu reinado, Nabucodonosor, rei da Babilônia, deportou a 3.023 judeus. No 18º ano de seu reinado, Nabucodonosor, rei da Babilônia, deportou 832 pessoas de Jerusalém. No 23º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, capitão da guarda, deportou a 745 judeus. Foram, pois, no total 4.600 pessoas. Joaquim é honrado em Babilônia. No 37º ano do desterro de Joaquim, rei de Judá, no 12º mês, aos 25 dias do mês, se levantou Evil-Merodach, rei da Babilônia, no 1º ano de seu reinado, e exaltou a Joaquim, rei de Judá, e tirou-o do cárcere. Falou amavelmente com ele, e estabeleceu seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. Então se despojou Joaquim das roupas de prisioneiro, e comeu sempre na presença do rei todos os dias da sua vida. E todos os dias que viveu, sua subsistência diária procedia continuamente da parte do rei da Babilônia até o dia que morreu. E assim encerramos o livro do profeta Jeremias, os 52 capítulos do livro do profeta Jeremias. Na sequência, teremos o livro de Lamentações, então voltaremos aí ao longo da semana com a leitura desse livro e vamos avançando aqui na leitura do nosso texto bíblico. Todos tenham uma excelente semana, que Deus nos abençoe, um ótimo dia
E até a próxima leitura. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.